Este episódio é um oferecimento tableiromix.com, a maior loja de livros do Brasil, e Mipamanics Radiocast, toda terça-feira, às 8h30 da noite. Olá galera, bem-vindos a mais um Jack Explicador e hoje vamos trazer Elder Signs, mais um jogo do maravilhoso universo de HP Lovecraft. Em 1926, no Museu da Miskatonic University, investigadores tentam fechar, selar um portal que está se abrindo para os anciões invadirem e devorarem o nosso planeta. Nós somos uma equipe de investigadores nesse cooperativo de rolagem de dados. Vamos dar uma olhada como que funcionam as regras e logo eu volto para dizer o que eu acho de Elder Signs. Então, galera, vamos ver como que funciona Elder Signs. Elder Signs, nós somos investigadores e estamos dentro de um museu. Vamos tentar fechar vários portais, enfrentar vários monstros para selarmos o portal e não deixar que o Old One, a grande criatura, desperte. Mas nós temos aqui no início da partida, vai estar disponível para a gente algumas ações na entrada do museu, como, por exemplo, receber First Aid, ou seja, primeiros socorros, recuperar vidas ou então sanidade, a troca por troféus. Troféus são pontos que você já fez marcando, fechando portais ou matando monstros. Ou você pode ir no achados e perdidos e então tentar a sorte, ver se você encontra uma pista ou algum item ou até mesmo um feitiço diferente. Ou ainda você pode ir na loja de souvenirs e trocar os seus troféus, os seus pontos de vitória já adquiridos durante o jogo, por alguns itens como novas pistas, itens únicos, feitiços ou até mesmo o tão cobiçado Elder Signs para fechar o portal. No início da partida, a primeira coisa que nós fazemos é selecionar qual será o Old One. Qual será a criatura que enfrentaremos? O jogo vem com diversas criaturas, todas elas tiradas dos livros de Lovecraft, como Yugi, Hastu, Yog-Sothoth, Nyarlathotep, nossa, esse é difícil, não? Cthulhu, Sub-Niggurath, Azeroth ou então Itaga. E você normalmente seleciona um ou então embaralha e aleatoriamente recebe pegamos o Cthulhu. Cada personagem desse tem uma habilidade específica. Cthulhu, por exemplo, The Dreams of Madness, ele reduz o nível máximo de estamina e de sanidade de cada investigador por 1. Então, alguns personagens, por exemplo, que teriam aqui o item de 4 de sanidade, 6 de estamina, reduziriam aqui para 5 e 3 durante toda a partida. Bem interessante, bem difícil. Para conseguir evitar que Cthulhu acorde, nós teremos então colocar 13 símbolos de Elder Signs, 3 sinais sobre esta carta, para impedir que ele acorde. A cada turno ele vai colocando novos Doom Tokens, tokens de maldição, e caso complete esse track aqui, ele despertará e nós teremos que enfrentá-lo. Quando nós enfrentarmos Cthulhu, teremos que fazer essa combinação exata de dados tantas vezes quanto Dooms já estiverem sobre esta carta. E ele, então, a cada turno também atacará os investigadores. Cada um desses monstros tem uma forma diferente de atacar. Bom, mas no início do jogo nós escolhemos ou selecionamos um Old One, colocamos lá em cima e ainda selecionamos também as salas, sorteamos as salas do museu. Existem 2 tipos de sala. As salas normais do museu, onde estão aparecendo várias criaturas, e ainda os portais para outros mundos, que surgirão eventualmente durante a partida. Inicialmente, nós temos então 6 salas reveladas, cada uma dessas salas com um desafio diferente e com uma premiação diferente. Nós temos então que investigar essas salas buscando por itens como, caso nós vençamos essa sala, conseguimos essa combinação específica de dados, vamos conseguir aqui 2 itens raros, ou aqui conseguiremos 2 feitiços, ou ainda abriremos um novo portal. Aquelas cartas que eu lhe falei que estão aqui, que são lugares mais mágicos e poderosos. Esse aqui, por exemplo, nos dará como prêmio um aliado e 3 Elder Signs para colocarmos sobre a nossa carta de Cthulhu. Algumas cartas dessas também, inicialmente, começam com alguma habilidade específica. Por exemplo, essas duas cartas aqui, We Need to Find Help. Por exemplo, ela trava um dado vermelho
que é um dado bônus, que inclusive tem uma das suas faces como Coringa, que poderá ser trocado por qualquer outro resultado. E aqui, The Gala in the Great Hall também fecha, trava um dado amarelo. Esses dados não estão normalmente no nosso pool de dados iniciais, que é apenas de 6 dados verdes comuns. Mas, eventualmente, nós poderíamos comprar alguns itens que nos darão a oportunidade de adicionar aqueles dados ao nosso pool de dados naquela rodada, caso estejam disponíveis. Bom, depois disso, nós selecionamos também os nossos personagens. O jogo vem com diversos personagens também tirados de todos os... Quem já tem outros jogos da Fantasy Fly já conhece, como Eldritch Horror ou Arkham Horror. Os personagens são os mesmos. Você pode escolher, cada um tem uma habilidade específica, você pode, mais uma vez, também embaralhar e sortear. Gloria Goldberg, por exemplo, a autora, ela começaria com 6 de sanidade e 4 de estamina. Ela também tem a Start Item, que ela começaria a partida com um feitiço e um item comum, além de ter uma habilidade que, quando tentar resolver uma carta de outro mundo, fechar a portal de outro mundo, Glória, ela pode adicionar o dado amarelo e o vermelho to her die pool for free, sem gastar nada. Muito interessante, cada um desses personagens tem uma habilidade específica e todos eles poderão contribuir de uma forma diferente na sua estratégia para cada tipo de desafio que você encontrar numa sala. Você pode escolher sabiamente para o seu grupo, já que é um cooperativo, ou pode sortear essas cartas. Então, no seu turno, você vai ter a chance de tentar explorar uma dessas salas. Então, digamos que seja o turno de Joey Diamond. Ele tenha um item comum como uma shotgun, que permita a Joey, foco por favor, trocar qualquer face por uma caveira, um scroll. Ele tem ainda uma pista, que permite a Joey fazer uma rerolagem. O poder de Joey diz que cada vez que ele gastar uma pista para fazer uma rerolagem, ele poderá fazer 2 rerolagens. Bem interessante. Então, digamos que Joey queira ir até esta sala. Okay? Nós pegamos o token de Joey e trazemos para essa sala e ele tem que fazer esse desafio específico. Mas aqui tem um texto que nos diz que se sobrar algum dado de terror na sua rolagem, numa falha, você automaticamente perde essa aventura, essa carta, essa aventura, e toma este dano aqui. Se nós vencermos, nós ganharemos esses prêmios, como o Elder Science, mais um item comum, mais uma pista, e aparece um novo monstro numa nova sala qualquer. Mas como que funcionam as rolagens? Inicialmente você só tem 6 dados verdes. Joey não tem nenhuma feitiço, nada que permita que ele adicione um dado vermelho ou amarelo à sua rolagem. Então ele pode testar em qualquer ordem esses 2 desafios. Algumas cartas ainda tem aqui uma seta indicando uma ordem. Então, esse aqui, no caso, deveria ser feito antes que você tente fazer este aqui. Mas, por sorte de Joey, essa aqui pode ser feita em qualquer ordem. Só não pode sobrar nenhum terror. Então, Joey vai ter 6 dados à sua disposição. Vai fazer a sua primeira rolagem. E ele já conseguiu aqui... O que ele já... Olha, já conseguiu aqui um terror, outro terror e um scroll. O que ele poderia tentar fazer? Bem, eu acho que ele vai fazer o seguinte. Eu acho que como esse desafio aqui de baixo é mais difícil, ele vai gastar essa carta, que transforma qualquer resultado em terror. Ele descarta isso aqui. Ele pega, em caveira. Ele pega esse terror aqui, transforma numa caveira. Então, ele já tem aqui 2 caveiras e um terror. Bastando, então, agora tirar mais um dado de terror para conseguir fechar essa sala. Então, ele vai rolar novamente. Não saiu nenhum terror. Como não saiu um terror, ele falhou, ele tem que descartar um dado e agora só terá 2 chances para acertar. Ele pode tentar novamente. Não saiu também nenhum terror. Vai ficando cada vez mais difícil para o Joey. Então, digamos que ele gaste uma pegada, ou seja, uma clue. Ele poderá então rerolar 1, 2 ou quantos dados ele quiser. Então, ele vai rerolar os 2 atrás de um terror. Ainda não saiu um terror. A habilidade especial de Joey nos diz que ele pode, quando tentar fazer uma clue, uma pista, rerolar 2 vezes. Então, é isso que ele vai fazer.
Ele vai tentar desesperadamente sua última chance para tirar um terror. E, felizmente, Joey conseguiu um terror. Não morreu, não sobrou nenhum terror, então ele ainda não teve nenhuma penalidade. Os dados são resolvidos e Joey volta, então, lá para a entrada do museu e recebe essa premiação. Um Elder Signs, que é colocado diretamente lá na nossa carta de Cthulhu. Ele recebe ainda uma pistola, uma pistola daquela, que é um item comum, que agora é um dado amarelo, que ele poderá usar em turnos futuros, ele traz aqui para a sua ficha. E ainda aparece um monstro. Então, ele recebe aqui esta carta como troféu. Essa carta vale aqui 2 pontos, okay? Que ele poderá guardar como troféu do seu lado da mesa. Ainda então, uma nova sala será aberta e nós teremos o monstro, né, que entrará, de acordo com o nosso prêmio, entrará um novo monstro e nós podemos então sortear o monstro da nossa caneca de monstros, ou saco de monstros, onde nós colocamos todos eles aleatoriamente, sorteamos um e colocamos ele então em qualquer uma das cartas que tenham essas marcas esbranquiçadas. Essa marca branca, por exemplo, ela indica que um monstro poderá entrar nessa sala. E no caso, se a gente colocar um monstro nessa sala, ele cobrirá aquela primeira task, aquela primeira desafio, dando um novo desafio para o aventureiro. Ou ainda existem outras cartas onde nós colocamos o monstro em uma task vazia, ou ainda outras salas onde nós colocamos parcialmente o monstro cobrindo uma só, né, dos desafios, permanecendo o outro. Então, para vencer esse monstro, ele deverá fazer um pergaminho, um terror e ainda perder 2 de sanidade e 2 de estamina. Bom, é realmente bem poderoso esse monstro. Uma vez que o monstro dele ser derrotado, automaticamente ele será retirado e daqui por diante o desafio para conquistar essa carta será apenas o que está impresso na carta. Aquele monstro irá então valer também algum troféu para você. Esse, no caso, não vale nada, mas eles têm alguma habilidade, por exemplo, aqui Bloody Tongue, assim que ele for destruído, ele retorna para aquele saco ou para a caneca. Alguns outros ainda lhe darão prêmios, como Migu, que ainda retornando para a caneca, lhe dará um item único. Bom, esses monstros também poderão ser trocados por troféus lá em cima, na entrada do museu. No início de cada round, no início de cada noite, né, o jogo vem com um relógio aqui, separado, que começa sempre meia-noite, separado em 4 turnos cada rodada. No início de uma rodada, então, nós compramos uma carta e essa carta nos diz o que acontece imediatamente. Madness takes roll hold. Adicione um Doom Token ao Doom Track do monstro, a menos que os investigadores tenham 2 ou mais pontos de sanidade. Então, se nesse momento do jogo, nesse round, todos os investigadores tiverem 2 de sanidade ou mais, não será colocado, mas provavelmente o que acontecerá é que se colocará então um token de Doom no nosso Old One. Sempre que se coloca um Doom nesse track, aparece um novo Doom nesse track, se cobre uma nova etapa. E caso um Doom Track seja colocado sobre esse símbolo de monstro, um novo monstro também aparecerá no nosso museu. Sortearemos um novo monstro, colocaremos uma nova marca branca. Caso não haja nenhuma marca branca no tabuleiro, nós colocaremos então aquele monstro em qualquer um das salas, simplesmente abaixo, como sendo o último desafio. Algumas salas, como essas aqui, por exemplo, que tem uma seta, farão com que o monstro seja o último desafio daquela sala. No final do turno de cada jogador, então, ele adianta o relógio para o próximo quarto de hora. Assim que esse relógio chegar à meia-noite novamente, todos os efeitos daquela carta, daquele turno, serão... A próxima vez que o relógio atingir meia-noite, o monstro
aparece, por exemplo, o outro pode falar que não acontece nada neste turno, ou ainda cada investigador recebe uma nova pista. Então, isso vai acontecendo sempre que o relógio marca meia-noite, mas você também ainda deverá ver nas cartas alguns efeitos, como at midnight. Essa carta aqui nos dará também alguma meia-noite, caso essa carta não tenha sido resolvida. Para cada carta de outro mundo, que são esses portais que abrirão, coloque então um Doom Token no Doom Track lá do Cthulhu, dificultando realmente bastante, se tornando prioritário ser resolvida esta carta o mais rápido possível antes que o relógio marque meia-noite novamente. Assim que o personagem gerar ou sua estamina ou a sua sanidade, ele terá sido devorado, deverá ser descartado. No início do próximo turno, o jogador então poderá selecionar ou sortear um novo personagem, pegar os itens básicos e continuar a aventura. Mas antes disso, deverá colocar mais um token no Doom do Cthulhu. O jogo termina em duas situações. Ou quando o último token de Doom é colocado aqui no track do Cthulhu, da criatura, e ela desperta, os jogadores deverão então enfrentá-lo em rounds subsequentes até conseguir retirar todos esses tokens novamente. Ou ainda, caso os investigadores tenham conseguido colocar o número de Elder Signs igual ou maior do que o necessário para selar aquele portal. Nas duas situações, os jogadores serão vencedores, ou caso os personagens todos sejam devorados, Cthulhu terá ganho. Então, galera, este foi o Elder Signs, no mesmo universo de Arkham Horror ou Eldritch Horror, já lançado no Brasil pela Galápagos Jogos, mas de uma forma mais dinâmica. Nesse universo, o que fascina realmente é a história, a narrativa e a tensão. E nesse jogo, mesmo sendo um jogo de sorte, de rolagem de dados, você sente a tensão a cada rodada pela possibilidade de acerto ou erro. Se você conseguir administrar bem os seus feitiços e itens, você vai conseguir manipular, né, um pouco essa sorte. Mas, se você jogar realmente aleatoriamente com todos os personagens, cada um com uma habilidade diferente, sempre sorteados, ou ainda todos os anciões também sorteados, o jogo pode ter grandes surpresas e grande rejogabilidade. Ele funciona muito bem com 4 jogadores, mas também funciona muito bem solo. Eu jogo ele bastante solo e prefiro o jogo de tabuleiro do que o próprio app que está disponível aí no iOS para você dar download. É uma boa opção para conhecer as regras e para treinar as suas habilidades, mas nada substitui realmente a interação entre os jogadores, porque é um co-op. Sendo um cooperativo, o bate-papo na mesa ajuda bastante. Olha, vai lá, você está mais forte, tira aquele monstro, porque daqui a pouco o relógio vai fazer aparecer outros monstros, a gente não vai conseguir. Olha, travou um dado vermelho, destrava, porque eu tenho vários feitiços vermelhos que eu não vou poder usar no meu turno. Se eu usar o vermelho, eu consigo fechar aquele. Essa interação na mesa funciona muito bem. E como depende da sorte, você deixa cada rodada tensa, o que me agrada bastante e me traz o tema mesmo sendo um abstrato de sorte. Se fosse comparar esse jogo com Elder Signs, com Eldritch Horror, me desculpe, eu ainda prefiro Elder Signs, por ser mais rápido, com a mesma tensão, tá? Mais simples de explicar e pode ver às vezes 2, 3 partidas seguidas numa noite. Bom, o que não acontece com outros jogos dessa série. Se você curtiu o jogo, você pode clicar aqui na tela e ir direto para o gameplay. Eu fiz uma partida completa para 2 jogadores, tá? E você vai ver se eu tive sorte ou não, se eu conseguiu administrar bem os dados ou não. Se você tiver alguma dúvida, escreve pra gente, manda no Twitter para @JackExplicador ou visite nossa página no Facebook. Ok, galera? Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau! Se você também é maníaco por jogos, não deixe de ouvir Meeple Manics, o seu mais novo podcast sobre board games e card games. Procure no iTunes por Meeple Manics.